Glória a Deus. Eu quero que você, por gentileza, você que trouxe a tua Bíblia, abra em Lucas 13, Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Lucas 13, nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o 17, né? Vamos ler aí os 7 versículos que envolve essa passagem, que foi registrada aqui por Lucas. Amém? Glória a Jesus. O tema que eu quero estar colocando nessa palavra, aliás, que eu já coloquei, é celebrando minha libertação. Celebrando minha libertação. E talvez você fale, pastor, eu já sou livre, já fui liberto. Mas sempre há áreas de nossas vidas, irmãos, que nós precisamos de libertação. E talvez, enquanto eu estiver aqui falando, e eu creio que pelo Espírito, o Senhor, Ele vai estar te libertando alguma área que você precisa. Amém? Vamos lá, Lucas 13, versículo 10, está escrito assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Quantos anos, igreja? 18 anos, olha só. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, né, o pastor daquela igreja, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhes porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há quantos anos, igreja? 18 anos. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E eu quero profetizar que nessa noite Jesus vai realizar feitos maravilhosos nesse lugar. Bom, nós estamos aqui diante de um texto. Você leu aqui a história comigo, você acompanhou, é muito fácil entender, é uma história verídica, literal, né? E esse texto fala de uma mulher que estava aprisionada por um espírito de enfermidade há 18 anos. A Bíblia fala que era um espírito de enfermidade que estava causando aí essa enfermidade. Então, olha só, durante 18 anos essa mulher estava andando encurvada, ela estava presa por uma entidade maligna, por um espírito maligno. Mas segundo a Bíblia, o texto que nós lemos, em um culto como esse que nós estamos aqui celebrando, um dia lá na sinagoga, essa mulher teve a felicidade de estar lá, e diz a Bíblia que Jesus libertou essa mulher. E talvez essa seja a situação de alguns que estão aqui. Você entrou por aquela porta, talvez você está preso por algumas correntes em alguma área de sua vida, né? Talvez, quem sabe, você entrou aqui e talvez alguma área da sua vida você sente que tem algo te impedindo de ser feliz. Talvez em alguma área da sua vida você sente que tem algo te aprisionando. Mas eu quero dizer que nessa noite Jesus está aqui para te libertar. Você é bem-aventurado, você é feliz, porque assim como essa mulher, que ela foi naquela sinagoga e Jesus estava lá, Jesus nessa noite está aqui e Ele vai te libertar também. Mas eu quero meditar um pouco em alguns versículos desse texto que nós acabamos de acompanhar, para aprendermos alguma coisa em relação à libertação. Porque eu sei que quando a gente fala de libertação, logo a gente imagina uma pessoa endemoniada, possessa
um cristão, um pastor impondo as mãos, o demônio se manifestando e aquela pessoa ficando livre. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes há demônios que nos aprisionam e ele não se manifesta, mas ele está atuando em alguma área de nossas vidas. E quando a gente olha para esse texto, a gente aprende algumas coisas importantes que precisamos considerar. Versículo 10, por exemplo, irmão, você sabe que na Bíblia nada é por acaso. João diz que Jesus, ele fez tantos milagres, ele operou tantas coisas maravilhosas, que se fosse para escrever nos livros, ele falou: olha, eu julgo que o mundo inteiro não caberia. E aí você às vezes olha, mas por que só está registrado aí 35, 36 milagres? Foram selecionados pelo Espírito Santo para me abençoar, para te abençoar, amém? E esse milagre começa sendo registrado assim, por Lucas. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e ali está destacado, sublinhada a palavra ensinava, de propósito, porque, irmãos, Jesus, ele valoriza muito, ele sempre valorizou, quando ele estava aqui como homem, muito o ministério de ensino, porque ele sabia que muitas pessoas, elas não conseguem libertação por conta da ignorância espiritual. Jesus, ele sabia muito bem que o diabo prevalece na vida de muitos, porque essa pessoa, ela não tem entendimento espiritual. Você sabia que não são poucos ou poucas, né? Mas não são poucos cristãos que já confessaram a Jesus, mas continuam sendo presos, oprimidos por espíritos malignos em alguma área. Por quê, pastor? Muitas vezes porque falta o conhecimento da palavra, falta o conhecimento de Deus. Olha só, esse texto que é conhecido de João 8,32, Jesus disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Agora é importante você entender a Bíblia, você ler devagar, meditando, né? Porque a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali não está escrito assim, ó, só de você receber a verdade vai libertar você. Jesus, em João 14,6, ele disse: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então olha só, não é só você receber Jesus, você precisa fazer o quê? Conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra, porque se você conhecer a verdade chamada Jesus, a verdade chamada palavra, o verbo, Jesus, o verbo encarnado, ele vai te libertar. Agora o mero conhecimento, o mero, vamos dizer assim, ato de você, não, eu recebo Jesus, isso não faz de você uma pessoa liberta. É por isso que eu acredito que o Espírito Santo fez questão de falar: olha, registra aí, Lucas, o Senhor, olha só, ora ensinava Jesus, ensinava o Senhor no sábado, ele ensinava, antes dele libertar, ele ensinava. Tem uma palavra bem conhecida nossa de Oséias 4,6, que diz assim, olha só: o meu povo é destruído porque lhe faltou o que, igreja? O conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus falando através do profeta, presta atenção, é interessante, nós vemos que rejeitar o conhecimento é o mesmo que você rejeitar a Deus. Você sabia disso? Quando você se abdica de crescer no conhecimento da Bíblia, é a mesma coisa do que você está rejeitando o próprio Deus. É o que diz o texto: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha o que Deus está falando. Porque não tem como você conhecer realmente a verdade chamada Jesus Cristo, o Senhor, senão através da Bíblia. É por isso que a gente dá tanta ênfase aqui no culto de ensino, nas nossas células, para que você possa crescer. Irmãos, não tem como a gente crescer como cristão espiritualmente, sem antes estudarmos a palavra de Deus. Não apenas ler, mas meditar. Pastor, mas eu acredito na palavra. Pastor, eu acredito em Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. Está escrito na tua Bíblia, na carta de Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus não é o suficiente. Nós precisamos o quê? Conhecer. E por isso que Jesus começa, antes de operar a libertação, o Lucas faz questão de dizer: Jesus ensinava.
Então primeiro você aprende, depois você vai ser liberto. Primeiro você aprende, você conhece a verdade, a palavra, aí você vai ser curado. Você sabe que quando você começa a valorizar o estudo da Bíblia, oração, às vezes você não perde nem tanto tempo pedindo, Deus me cura, Deus liberta, porque a Bíblia, ela te liberta. Olha só que coisa linda, a comunhão com Deus, ela te cura. Mas vamos para o versículo 11, parte A. E eis que estava ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Então isso aqui é interessante. A Bíblia deixa clara que o diabo era o responsável pela prisão dessa mulher. Agora, por isso que é importante, irmãos, o conhecimento, o discernimento, porque essa mulher ficou 18 anos dentro da igreja, em uma sinagoga, mas talvez ela não tinha o discernimento de que era um espírito maligno que estava oprimindo ela, porque quando você não conhece a palavra, você não consegue discernir se uma enfermidade que está vindo sobre você é de cunho, vamos dizer assim, natural, no sentido do mundo caído, ou se é algo espiritual. Agora, essa mulher, diz a Bíblia, 18 anos, olha só, gente, ela estava sendo oprimida por um espírito maligno. Agora, hoje, existem espíritos malignos, entidades malignas, que atuam em várias áreas das nossas vidas. Pastor, mas mesmo eu sendo cristão, meu irmão, com todo respeito, sim. Pastor, mas o senhor acha que, ou acredita que um espírito maligno pode oprimir, pode prender um cristão? Meu irmão, esse cristão, ele pode ser sincero na tua confissão de receber Jesus, mas se ele não tiver entendimento, se ele não for um cristão maduro, se ele não estuda a palavra, se ele não cresce em conhecimento, pode ser, ele vive uma vida aqui, às vezes presa em alguma área, não flui, porque essa mulher era assim, e era uma mulher top, porque 18 anos, eu vou concluir falando sobre isso, 18 anos dentro de uma sinagoga, andando encurvada, com espírito de enfermidade. Algumas versões falam, né, no subtópico, que ela estava meio que paralítica, mas ainda assim ela prevaleceu. Mas ela, olha só, talvez faltou o que para ela? Um pouco de entendimento, para entender que, opa, esse espírito maligno, ele não pode tocar. O Espírito de Jeová está sobre mim, eu preciso repreender. Tem gente que vive com uma área da vida presa, não flui, as coisas não vão. Pastor, a minha vida espiritual, ela não vai, é impressionante, eu não consigo orar, eu não consigo me aproximar de Jesus. Pastor, o meu ministério eu não consigo desempenhar. Pastor, o meu casamento, que coisa, eu amo a minha esposa me ama, mas parece que é uma coisa amarrada, a minha família. Pastor, a minha vida profissional, é impressionante, Deus abre uma porta, daqui a pouco eu sou mandado embora, eu tento melhorar, mas sou mandado embora. Irmãos, você precisa ter o discernimento para ver se não há nenhum espírito maligno atuando na sua vida, em alguma dessas áreas. E continuando, versículo 11 ainda, parte B, ela andava como igreja? Encurvada, desculpa. Isso é muito triste, porque infelizmente tem muita gente dentro das igrejas que estão assim, andando encurvadas, pessoas que estão andando encurvadas por conta do pecado, encurvadas porque muitas vezes não conseguem vencer no casamento, como eu disse, na vida financeira, encurvadas porque não conseguem se desprender do passado, encurvadas porque não conseguem liberar perdão, encurvadas porque não conseguem superar algo de ruim que aconteceu lá atrás. Essa mulher, ela vivia assim. Agora, precisamos destacar, irmãos, que a Bíblia diz que ela estava onde? Dentro de uma das sinagogas. Está no versículo 10. Jesus falou, foi numa das sinagogas que ele operou. Lucas disse, foi em uma das sinagogas. E o próprio Jesus, no versículo 16, chamou essa mulher de filha de Abraão. Ou seja, ela não era uma ímpia, ela não era uma pecadora, ela era uma mulher piedosa, e que estava dentro da igreja, mas estava vivendo encurvado. Talvez você entrou aqui assim, tem área da tua vida que não vai, mas Jesus não quer que você viva assim. Por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer te libertar nessa noite, Ele quer mudar essa história,
Ele quer que você abra o entendimento espiritual, para que você creia no que nós lemos aqui. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ela viveu assim, olha só, por muito tempo, ela andava encurvada. Versículo, a parte C desse versículo, ela não podia de modo algum endireitar-se. Olha só, não é que ela não queria se endireitar, a Bíblia fala que ela não podia, ela não conseguia. Você sabe por quê? Talvez você fale, pastor, mas isso está se identificando muito comigo. Tem uma área da minha vida que eu não consigo me libertar. Talvez eu estou falando para cristãos, e eu sei que eu estou muito sinceros, preciosos, homens e mulheres de Deus. Pastor, eu não consigo me libertar dessa prisão, a prisão do vício, das drogas, a prisão da depressão, a prisão da prostituição, a prisão da pornografia, pastor, eu não consigo. Essa mulher, a Bíblia fala que ela não podia se endireitar. Você sabe por quê, irmão? Porque se a prisão é espiritual, é só Jesus que pode libertar. Não adianta você empregar a tua força apenas, você precisa depender de Jesus, você precisa usar o nome poderoso para mandar embora esse demônio. Não é que isso não envolve força no sentido do teu querer, de você realmente se posicionar falando, eu não aceito isso. Porque se você está aqui, e você está preso, por exemplo, por um vício, pastor, eu não consigo vencer o vício do cigarro, pastor, eu não consigo vencer o vício das drogas, pastor, eu não consigo vencer o vício da bebida, mas eu estou lutando. Ótimo, você está lutando, continua lutando e continua acreditando, mas você tem que confiar em Jesus, porque essa mulher, olha só, ela não podia de modo algum se endireitar. E talvez você olhe para a tua situação em alguma área da sua vida e fala, pastor, eu não consigo, mas eu quero dizer que Jesus Cristo de Nazaré, que tudo pode, Ele está aqui para te libertar, e Ele vai te tocar, porque a Bíblia fala que imediatamente essa mulher foi curada, e eu profetizo que nesta noite, imediatamente você vai ser curado também. Eu sei que tem gente que já está com expectativa, pastor, ora logo, eu já estou recebendo o meu milagre, e vai recebendo mesmo, irmão. Jesus está passeando aí, ó. Ele está preparando os corações para receber milagres. Continuando o versículo 12, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da sua enfermidade. Olha só, como eu pedi para vocês repetirem, foram longos 18 anos de enfermidade, 18 anos, irmãos, não foi 18 dias e nem 18 meses, foram 18 anos, essa mulher passou enferma. O versículo 16 que nós lemos, diz que Satanás trazia presa essa mulher há 18 anos, mas como eu disse há pouco, num culto como este lá na sinagoga, diz a Bíblia aqui no texto que a gente acabou de ler, olha só, Jesus viu essa mulher, Jesus chamou essa mulher. Talvez você nem entende o porquê você está aqui nessa noite, pastor. Quando eu acordei, eu nem pensei em estar aqui. Você está aqui porque Jesus te viu, Jesus te chamou. Ele disse, eu quero te tocar, é hoje que eu te liberto, é hoje que eu mudo a história da sua vida, é hoje que eu te curo, é hoje que eu mudo o teu esposo, é hoje que eu tiro essa depressão, é hoje que eu quebro essas correntes, porque Jesus ainda, Ele vê, irmãos, Jesus ainda toca. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Talvez você, pastor, Deus está falando comigo, é claro que Ele está, porque não é por causa de mim, é por causa da palavra dEle. Você entrou aqui falando, pastor, desânimo, as coisas não acontecem na minha vida. Vai acontecer, você só precisa dar crédito na palavra. Pastor, 18 anos que a mulher estava assim, pois é, eu também já estou vários anos, pois é. Nesta noite você recebe pela fé o toque de Jesus. Deixa Deus abrir os olhos do seu entendimento para você ser tocado, curado, abençoado. Porque tem gente que acha que Jesus não quer mais curar. Eu falei isso hoje na rádio, né? Eu usei como base lá, Atos 10:38, o discurso de Pedro na casa de Cornélio em Cesareia, onde ele falou, olha, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo bem a todos, libertando os oprimidos, porque Deus era com ele. Tem gente que Jesus não anda mais, que acredita que Jesus não anda mais fazendo bem. Tem gente que acha que Jesus não cura mais. Tem gente que acha que quando a gente ora por cura, que absurdo, olha só está falando só de cura, de libertação. Meu irmão,
Deus ainda tem prazer em te curar, Deus ainda tem prazer em libertar, é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Você entende isso? Versículo 13, olha só: impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava o quê? Glória a Deus. Então Jesus, por favor, filha, a Bíblia fala, Jesus viu ela e chamou, e impôs as mãos sobre ela, e diz a Bíblia que imediatamente aquela mulher, ela se endireitou. Nessa noite a gente não pode impor as mãos sobre você, como um instrumento, como um canal, nós estamos evitando a questão aí do contato, mas eu quero dizer algo para você. O próprio Jesus vai te tocar nessa noite, Ele mesmo vai impor as tuas mãos, e Ele vai quebrar com todas essas correntes, que tem impedido você de crescer, de viver os propósitos dEle. Eu sei que você é um cristão sincero, precioso, pastor, eu quero orar, mas não consigo, pastor, eu quero conhecer a Bíblia, eu tenho vontade de vir no culto de ensino, mas que coisa, pastor, eu não consigo, pastor, eu quero ser um esposo melhor, eu não consigo, pastor, eu quero ser um bom, mas nessa noite, Jesus vai quebrar com todos esses laços, com todas essas correntes. Quantos acreditam nisso? Jesus Cristo está aqui, Ele está aqui, meu irmão. E diz a Bíblia que Ele confirmava a palavra dEle por meio de sinais e poder, e nessa noite não vai ser diferente. Ele vai quebrar com todas as cadeias. Eu sei que Deus, Ele opera, às vezes Ele opera um milagre, mas como a gente já aprendeu aqui, né, a maneira de Deus operar, às vezes demora um pouco, às vezes é por etapa, mas nessa noite, eu profetizo, vai ser assim, ó, imediatamente se endireitou, imediatamente você vai se endireitar, imediatamente você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus. E eu quero encerrar, porque nosso tempo está se esgotando ali para a gente orar. Eu quero terminar, e eu deixei para o final. Eu quero terminar destacando o que para mim é uma grande qualidade na vida dessa mulher, porque às vezes a gente vê um milagre, parece que é tão simples como este, registrado na Bíblia, a gente fala, poxa pastor, se João disse que Jesus operou tantos milagres, por que não colocou uns milagres mais fantásticos assim, né? Como a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, né? de João, né? 11. Irmãos, o Espírito Santo, na minha ótica, quando eu leio a Bíblia, talvez um dos porquês ele colocou, ele falou, Lucas, registra aí a cura dessa mulher, é para destacar algo maravilhoso na vida dessa mulher, chamado perseverança e fidelidade para com Deus. Porque, gente, presta atenção no meu raciocínio. 18 anos essa mulher estava assim, andando assim, ó, encurvado. 18 anos. E ela continuava frequentando a sinagoga. Ela continuava buscando. Talvez ela continuava crendo que um dia ainda ela poderia ser curada. A Bíblia não fala, não registra a idade dela. Mas vamos ser sinceros, com muitos de nós é diferente. Pastor, faz 1 ano que eu estou na igreja, 2 anos, não acontece nada. Sabe de uma coisa? Vou parar de ir para a sinagoga, eu vou parar de ir para a igreja. Você sabe que tem gente que é assim, você encontra e fala, meu querido, eu não te vejo mais no templo buscando, pastor, eu estou cansado, não acontece nada comigo. Mas a mulher, olha só, 18 anos, e ela continuava congregando fielmente, buscando, crendo, falando, ainda Deus pode mudar a minha história. Agora, meu irmão, eu fico imaginando, se essa mulher não estivesse lá na sinagoga naquele dia, 2 coisas: primeiro, a gente não estaria falando sobre ela; segundo, talvez ela morreria assim, encurvada. E isto para você, para mim, para nós aprendermos o valor de estarmos reunidos num lugar como esse. Porque tem momento que Jesus passa, meu irmão, e que é a oportunidade para Ele nos tocar, para Ele nos endireitar, para Ele mudar a nossa sorte. E se nós não estamos ali naquele ambiente, talvez nós nunca mais teremos outra oportunidade. Talvez muito sofrimento que a gente carrega por muito tempo, ainda dentro da igreja, em nossas vidas, é porque a gente faltou no culto aonde Deus queria tocar. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar? A domingo, né, a celebração, aí Deus fala, bom, é hoje que eu vou operar um milagre na vida do Alex, né? Aqui na vida da Carol, da Paula, né? Aqui eu não enxergo todo mundo com a máscara, né?
Mas é o Evandro que está ali? É o Evandro, no Tonho, né? No Bruno, né? É hoje. Aí chega aqui, cadê o Bruno? Não veio. Ah, pastor, Deus é onisciente. Ele é onisciente. Mas ele passa. Ele passa. E se a gente não está, ele passa para outra bênção. É por isso que na minha vida, na vida da minha esposa, ela sabe do que eu estou dizendo. A gente congregou fielmente em igrejas. Por exemplo, quando a gente estava na Quadrangular, nós não tínhamos um cargo dentro da liderança. A gente trabalhava mais sem mesmo assim, na obra, visitando, mas nós não perdíamos um culto, porque nós sabíamos disso. Então essa mulher, 18 anos, mas ela estava perseverando. Lembra? Quantos lembram de Ana, registrada por Lucas, viúva de mais de 80 anos, mas ela estava fielmente no templo. Então, o dia que você chegar na tua casa e falar, você já acorda com aquela disposição, dizendo assim, hoje eu vou para o templo, hoje eu vou adorar com os irmãos. Aí você chega à tarde e fala, meu pai, que cansaço, eu estou cansado. Tenha o discernimento, que talvez esse é o dia que Deus quer fazer algo na tua vida. Sabe, não deixa de vir. Fala, não, Senhor, eu vou lá. O Senhor tem algo especial. E eu quero terminar aqui. Versículo 17. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. E eu quero mais uma vez profetizar. Assim como Jesus, ele tocou, ele viu, ele libertou essa mulher, nesta noite, Jesus vai fazer um feito glorioso na sua vida. Jesus vai te libertar, Jesus vai te curar, Jesus vai mudar a história do teu casamento, da sua família. É hoje. Você recebe isso em nome de Jesus? Então aplauda Jesus, fala assim, eu recebo, Senhor, eu recebo. É hoje, meu irmão, é hoje, imediatamente. Por gentileza, se coloque em pé. Aleluia.